Olha, nós recebemos o pedido de uma entrevista sobre direitos de pacientes autistas com planos de saúde. E aí o nosso telespectador é pai de um adolescente autista que já faz tratamento com os mesmos profissionais desde os 2 anos de idade. Agora, o plano de saúde quer suspender o acompanhamento com esses profissionais e garantir o atendimento do adolescente que é autista na própria clínica com outros profissionais. Que coisa, né? Vamos entender tudo isso porque eu vou trazer agora ao vivo a Mônica Hermílio para que a Mônica possa trazer detalhes. Mônica, quais são os direitos, por exemplo, do paciente nesse caso? Pois é, Wilson, boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo. Para falar sobre esse assunto, para a gente entender sobre isso, inclusive a gente recebeu muitas perguntas no nosso PajoZap que a gente vai tentar trazer aqui as respostas com o advogado especialista em direito médico, Juliano Pessoa, já está aqui com a gente. Nesse caso, desde os 2 anos de idade, né, hoje adolescente, vinha sendo acompanhado, tem autismo, nível 3 severo, né, nível de suporte 3 severo, e precisa desse tratamento, mas aí o plano decidiu que os médicos que já o acompanhavam desde criança não vão mais poder acompanhar, porque ele vai ter que se constar agora com a rede própria. Veja só, a gente tem alguns pontos bem importantes nesse tipo de caso. Primeiro, um paciente virgem de tratamento, vamos dizer assim, um paciente que está iniciando, recebeu o seu diagnóstico, vai iniciar o seu tratamento, de fato, ele não tem como escolher onde é que ele vai ser tratado. Ele tem que buscar a sua operadora e a operadora disponibiliza a sua rede credenciada. E aí ele vai para uma dessas redes credenciadas e passa a ser assistido. Até aí tudo ok. O grande detalhe é que nós temos pacientes que já são assistidos, como o Wilson bem destacou na abertura, há anos, onde determinada operadora, por exemplo, não dispunha de rede própria na época. Então, esse paciente está lá, a gente faz um cálculo aí, há 12 anos, pelo menos. Então, ou seja, existe uma coisa chamada, especialmente no paciente inserido no TEA, vínculo terapêutico. Então, ou seja, ele cria um vínculo com aqueles profissionais que o assistem, bem como ele cria um vínculo com toda aquela comunidade, com os outros pacientes, com as pessoas que circulam naquele estabelecimento, e especialmente quando a gente fala de um vínculo de 12 anos, não são 12 horas. Então, o que é que os médicos especialistas dizem? Você romper abruptamente um vínculo de um paciente deste, e especialmente um vínculo tão longo, você causará um prejuízo, muitas vezes, irreversível. E não é prejuízo só da mudança, é prejuízo de regressão. Então, ou seja, ele irá regredir nesse avanço de diversos anos. Então, ou seja, é um prejuízo que não há qualquer profissional que consiga devolver a este paciente e, por consequência, essa família, esse prejuízo que será causado neste tipo de abordagem. Então, o grande detalhe que se discute é este ponto central, Mônica, é a questão do vínculo terapêutico. O que é que a gente vem observando na maioria das decisões judiciais que tratam desse tipo de caso? O judiciário vem tendo a tendência de, neste tipo de caso, que é excepcional, isso não é regra, preservar a assistência onde ela vem sendo prestada há anos, justamente para não se correr o risco de romper de forma abrupta, de forma apressada, né, precipitada, e você causar um prejuízo que não terá como ser revertido. É isso que vem acontecendo na maioria dos casos. Então, nesse caso específico, o pai vai precisar judicializar para que ele continue com esse atendimento, já que ele vem acostumado. É porque o que a gente vem percebendo em casos que a gente muitas vezes se depara práticos, é que quando a operadora notifica a família, ela não notifica tentando montar um planejamento de transição, no mínimo é o que se esperaria no caso desse, né? Fazer um processo de transição, verificar junto com a equipe que já assiste esse paciente há anos, como é que se daria o melhor formato de transição, se fosse o caso, para ver se ele teria a possibilidade de suportar essa migração para a sua rede própria. Não é isso que a gente enxerga. O que nós nos deparamos na prática são com famílias que recebem notificações informando, olha, daqui a 30 dias será suspenso o reembolso e o seu filho terá que vir para a rede própria. Simples assim. Só que o caso não é simples, esse é que é o detalhe. É isso que precisa ser tocado e ser tratado, porque eu digo isso muitas vezes fundamentado em relatórios médicos que eu me deparo, de profissionais que contraindicam de maneira veemente essa migração, especialmente de forma abrupta. Não é assim que se maneja um paciente como esse. Outro ponto que se levanta, a operadora, em casos assim, Mônica, ela precisa comprovar
não só que ela tem rede própria, mas que ela dispõe de profissional habilitado, capacitado para manejar um adolescente severo. A gente não está falando de uma criancinha de 1, 2 anos com um diagnóstico recente, nível 1 de suporte. A gente está falando de adolescente, nível 3 de suporte, não verbal, ou seja, severo, que não é todo profissional que tem experiência e capacitação para manejar clinicamente esse tipo de paciente. Então, é tudo isso que se discute e é importantíssimo que as operadoras, de maneira geral, tenham sensibilidade e tenham o senso da responsabilidade desse tipo de assistência. Não se brinca com a saúde das pessoas, dos beneficiários, dos assistidos. Então, é importantíssimo que tudo seja feito com muita responsabilidade, com muita cautela. E se a família, infelizmente, se deparar com esse tipo de abordagem impositiva, de que daqui a 30 dias está suspenso, não há outra saída a não ser buscar, de fato, assistência jurídica de um profissional e empreender as medidas junto ao Poder Judiciário, no mínimo por cautela, para se ter prioritariamente uma decisão que suspenda, de repente, esse tipo de medida, até que se analise com o cuidado necessário do ponto de vista médico-científico. Ainda pegando o gancho, né? Inclusive na sua colocação agora da judicialização, caso seja necessário, a gente recebeu várias perguntas, vários questionamentos através do nosso PajuZap de pessoas com planos de saúde que vêm enfrentando problemas dessa natureza. A Roberta Carvalho dos Santos, ela pergunta se o plano pode cancelar o contrato caso eu não aceite essa imposição? De maneira alguma, né? Não há possibilidade de cancelamento por conta disso. O que ela muitas vezes empreende é a suspensão da assistência, né? Então, ou seja, como muitas vezes ele está fora, em alguns casos, da rede credenciada, então ela diz, olha, eu vou suspender o reembolso e a partir daí, então, você arque com esse pagamento. Então, há isso, que termina sendo, por via indireta, a suspensão da assistência, porque, naturalmente, são tratamentos relativamente onerosos e a família não tem, muitas vezes, como arcar com essa assistência pagando diretamente, né? Só fazia isso por via reembolso. Então, vai dar no mesmo local, vamos dizer assim, na desassistência lá na ponta do paciente. E o grande detalhe é que são tratamentos contínuos, não se interrompe esse tipo de terapia. Então, não há possibilidade da família ficar, muitas vezes, tentando resolver só administrativamente, Mônica, pela sensibilidade do caso. Então, se a abordagem for essa, se há uma indicação formal, o que é que nós recomendamos? Imediatamente buscar a Agência Nacional de Saúde Suplementar, abrir uma reclamação em face da operadora, reportando para a agência o que é que a operadora está empreendendo no caso concreto dela, narrando o que aconteceu, anexando os documentos. O ideal é que se faça pela internet para ter essa possibilidade, para que a agência já passe a monitorar esse caso e entre em contato com a operadora pedindo esclarecimentos. Se não houver uma medida fácil no sentido de se perceber que a operadora vai recuar, é importantíssimo buscar a ajuda dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, de um profissional da área jurídica ou das instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, toda e qualquer instituição que possa recorrer ao Poder Judiciário visando resguardar o interesse deste menor, porque é isso que se busca, tanto os profissionais médicos como a assessoria jurídica vai buscar nesse tipo de caso, Mônica, resguardar o melhor interesse do menor. É assim que a Constituição Federal diz, é assim que a Lei 9.656, que regulamenta o mercado de saúde suplementar, diz, é assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente também preconiza. Então, ou seja, é isso que se quer resguardar, o interesse daquele menor com deficiência. Porque a gente está tratando de uma pessoa inserida no transtorno do espectro autista, mas que há anos é equiparada a uma pessoa com deficiência para fins de direito. Então, é isto que está em jogo e também incide aí o Estatuto da pessoa com deficiência que está vigente no nosso país e precisa igualmente ser respeitado. A gente tem outra pergunta aqui também que chegou através do nosso PajuZap, do Carlos Eduardo Ribeiro. Posso exigir o ressarcimento do plano caso continue eu mesmo pagando a terapia com os mesmos profissionais, né? Se ele foi obrigado para não interromper esse tratamento a pagar do próprio bolso, ele pode exigir esse ressarcimento? Olha, veja, em tese essa interrupção é abusiva, né? Mas para isto se ter com certeza, vamos dizer assim, qual é o caminho mais comum? É se buscar uma decisão liminar judicial e a partir do momento que há uma decisão judicial de não se suspender, ou seja, ou que a suspensão é indevida, em tese ela não deveria ter cessado em momento algum. Se não for assim, por via de decisão judicial, ainda será discutível do ponto de vista administrativo, né? Porque a operadora vai dizer que comunicou, que ele foi devidamente notificado, enfim. Então, por isso a importância de fato, buscar recorrer ao Poder Judiciário para que o Judiciário analise o caso concreto,
até porque é urgente esse tipo de situação, e se houver decisão judicial, ele estará resguardado a partir daí da decisão judicial. Ele pode sim pagar, já está vigente a decisão e ele pedirá esse ressarcimento posteriormente. Mas é importante que ele se resguarde de uma decisão, Mônica, né, para não ficar somente na via administrativa, e administrativamente, certamente, a operadora não estará querendo, né, desejando fazer esse ressarcimento de bom grado, já que ela comunicou a suspensão. Então, ela tem ciência e desejo de não fazer o pagamento de forma normal. Para a gente finalizar, uma última pergunta do Jonas Siqueira. Caso não aceite essa imposição do plano, tem um prazo para comunicar oficialmente? O prazo, geralmente, a operadora comunica, né? Então, assim, ela notifica e diz, olha, 30 dias para você ainda usufruir do reembolso, que eu irei suspender. Então, ele precisa, nesse intervalo, esse é o ideal. Muitos pais, às vezes, até um recado aqui para as famílias, muitos pais deixam para agir somente após a suspensão, de fato, né, do tratamento. Não é o ideal. Recebeu esse tipo de notificação, busca ajuda imediatamente, porque aí você será assessorado por uma rede de profissionais, de repente, que vai dizer, olha, faça isso, manda esse tipo de questionamento, manda e-mail, faça contato com a ANS, ou seja, orientando a família de como proceder nesse tipo de caso, para poder reunir, inclusive, a documentação necessária, caso seja necessário também buscar o Poder Judiciário. Então, é importantíssimo antes de suspender, porque caso o Judiciário seja acionado, Mônica, a decisão será no sentido de impedir que a operadora cumpra aquilo que ela notificou a família, dizendo que fará, com 30 dias, suspender a assistência. E aí tudo estará resguardado, tanto o tratamento, bem como esse desgaste também da família ter que desembolsar esse valor e depois pedir ressarcimento. Então, começa a se ter um desdobramento de várias situações. O importantíssimo é agir antes da situação concreta. Não deu tempo, já que se concretizou, busca ajuda do mesmo jeito, porque tem vários e vários direitos aí a serem questionados nesse tipo de caso. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, direito da saúde. Portanto, está aí, direitos, esses pacientes, essas famílias têm. O conhecimento é que é importantíssimo que eles também tenham. Wilson, voltamos com você. Perfeito, Mônica. E como, aliás, eu quero dar os parabéns, doutor Juliano Pessoa, como sempre, brilhantemente explicativo e bastante didático, dando todos os caminhos necessários para que você, que papai e mamãe, que está vivendo esse momento agora, a gente sabe que realmente as operadoras não têm essa sensibilidade e trata muitas vezes os seus clientes como números, né? E esquecem que por trás existem pessoas, principalmente os nossos meninos e meninas autistas e os seus papais também, mamães, que estão naquela luta grande. Uma mudança brusca dessa, doutor Juliano, e ele explicou muito bem, você é um retrocesso terrível para essa criança que durante anos, principalmente nesse caso aí, nível 3, severo, um problema sério. Existe realmente toda uma proteção e uma dinâmica sobre isso. Então, se você mesmo que haja mudança, esse profissional precisa ter qualificação. Então, por isso, como o doutor Juliano citou, doutor Juliano, mais uma vez, excelente pela dica que o senhor deu, que é o seguinte, recebeu a notificação, imediatamente procure uma ajuda jurídica. Seja na forma da Defensoria Pública, se você não puder contratar um advogado, ou um advogado da família, ou um advogado que você queira particular, e vá buscando os caminhos para que não se chegue até a situação pior, que é você perder, então, esses profissionais que já estão com seus filhos há muitos anos. Excelente. Parabéns mais uma vez, doutor Juliano Pessoa, pela sua disponibilidade. A agenda do doutor Juliano é uma coisa absurda, mas ele não se furta em trazer essas informações como prestação de serviço para todos vocês e todos nós aqui. Obrigado, doutor Juliano. Obrigado, Mônica, mais uma vez. E obrigado às pessoas que também... Nós tínhamos 1000 perguntas. Infelizmente, não dá para a gente fazer por conta do nosso tempo, mas nós vamos cada vez mais trazendo informações importantes, dando vez e voz para vocês, tá bom? Obrigado.